Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei com vocês ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, contarei com a participação especial da nossa intérprete, Mari. Muito bem. Professor Luciano, qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste em Sistema Nervoso, parte 1. Esta aula será a nossa aula de número 19. Muito bem. Professor, dentro da nossa aula, o que nós iremos ver hoje, precisamente? Iremos inicialmente fazer uma breve contextualização. Em seguida, estarei socializando com vocês algumas informações gerais sobre o sistema nervoso. Por fim, estarei concluindo com algumas atividades, trazendo para vocês as possíveis soluções e, em seguida, um breve desafio. Muito bem. Professor, dentro da contextualização, o que é importante nós sabermos? Eu já vou adiantando para vocês. Lembra das aulas anteriores? Eu falei que a menor parte de um ser vivo chama-se átomo. Os átomos, eles se juntam e formam aí moléculas. O conjunto dessas moléculas, elas se juntam e vão formando aí organelas, vão formando células, e estas, por sua vez, irão se unir e formar os tecidos. Os tecidos, por sua vez, irão se unir e vão formar aí os órgãos, os diversos órgãos que formam aí os seres vivos. Muito bem, professor. O conjunto, professor, desses órgãos vai formar o quê? O conjunto de todos esses órgãos, por exemplo, lembra da aula anterior? O conjunto dos órgãos, como por exemplo, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O conjunto desses órgãos irão formar aí o sistema digestório ou aparelho digestório. E o conjunto de todos os sistemas ou de todos os aparelhos forma o organismo vivo. Muito bem. Então essas informações que eu acabei de citar são informações relacionadas ao nível de complexidade dos seres vivos, que vai desde o átomo até o conjunto dos sistemas que forma o organismo vivo. Então, como nós já falamos sobre o sistema digestório, na aula de hoje iremos falar sobre o sistema nervoso. E nas próximas aulas iremos continuar falando tanto do sistema nervoso quanto dos demais sistemas que formam o organismo vivo. Muito bem. Então, ao falarmos de sistema nervoso, antes é importante destacar o seguinte: o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, de uma forma geral, em especial os animais, sejam eles racionais ou irracionais, são controlados basicamente por dois sistemas. Professor, quais são esses dois sistemas que controlam aí o organismo vivo, que controla aí os seres vivos de uma forma geral, no caso dos animais? Então, destaca-se por oportuno citar o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele controla todas as atividades que acontecem no interior do meu corpo. O sistema nervoso, ele tende a controlar as minhas atividades por meio de impulsos nervosos. Eita, professor, já está complicando. Calma, que a gente vai traduzindo ao longo da aula. O outro sistema que também controla o nosso organismo é chamado de sistema endócrino. E o sistema endócrino será o tema das próximas aulas, após nós concluirmos a aula sobre o sistema nervoso, parte 2. Ok. Luciano, o sistema nervoso controla o nosso corpo por meio dos impulsos nervosos. Ok, Luciano. E o sistema endócrino? O sistema endócrino, eu já vou adiantar para vocês, é o sistema responsável por controlar as ações, as atividades do nosso corpo por meio dos hormônios. Ô professor, o que são hormônios? Eu já vou adiantar. Hormônios são substâncias químicas que viajam pelo nosso sangue, ativando órgãos específicos para o desempenho de certas funções. Muito bem. Mas vamos falar sobre o sistema nervoso. Professor,
Antes de o senhor começar a mostrar para nós os slides com as informações importantes, o senhor poderia fazer um breve resumo sobre o sistema nervoso? Posso. Então, eu quero dizer para vocês que o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, ele é responsável por captar, por receber as informações do meio externo. Ô professor, fala a minha língua, professor, falo. Ou seja, o sistema nervoso, ele é responsável em receber as informações de fora da parte do corpo. Após receber, após captar essas informações de fora da parte do corpo, o que é que faz o sistema nervoso? Ele vai processar, ele vai reconhecer essas informações que foram captadas de fora da parte do corpo. Mas é importante também citar que o sistema nervoso, ele capta também informações internas, ou seja, capta informações de dentro do nosso corpo. Após captar essas informações, tanto de fora quanto de dentro do nosso corpo, o sistema nervoso, ele processa, ele reconhece essas informações para depois enviar uma resposta no formato de impulso nervoso. Então, basicamente, são essas as funções do nosso sistema nervoso: receber, captar, reconhecer, processar essas informações e enviar uma resposta. Agora mesmo, vocês estão aí do outro lado da telinha, recebendo essas informações, estão processando para depois vocês enviarem aí uma resposta, ok? Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui no slide, sistema nervoso. Então, conforme nós podemos observar, é o sistema que integra aí as mensagens recebidas pelo corpo e coordena suas funções ou ações. Então, essas são as funções básicas do sistema nervoso: captar essas informações do meio externo ou do meio interno, reconhecer, processar e enviar uma resposta. Ok, professor, estou entendendo. Eu já sei, professor, quais são as funções básicas do sistema nervoso. Vamos conhecer um pouquinho com mais detalhe e clareza sobre o sistema nervoso? Vamos lá. Ô professor, o sistema nervoso ele só capta, ele só recebe essas informações do meio externo e interno, processa e envia uma resposta? Só isso? Não. Durante todo esse procedimento, o sistema nervoso ele realiza assim funções importantíssimas, como por exemplo, atua sobre as contrações musculares, eles atuam também sobre o funcionamento dos nossos órgãos, eles também atuam nos nossos movimentos de uma forma geral e principalmente nos movimentos cardiorrespiratórios. O sistema nervoso também atua no controle, na regulação da temperatura corporal, ou como nós podemos observar no slide, na temperatura corpórea. Professor, só realiza essas funções do sistema nervoso? Não. Essas são as principais. São algumas das funções básicas desempenhadas, realizadas pelo sistema nervoso. Vamos dar continuidade observando agora o próximo slide. Professor, nas aulas anteriores, o senhor já falou que vem a ser célula, não é isso? Que é a unidade básica de todo e qualquer ser vivo. O neurônio, eu já vou adiantar para vocês, é um tipo de célula. Ou melhor, o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Os neurônios formam a estrutura do sistema nervoso e o neurônio realiza funções. Muito bem. Então, os neurônios, vamos observar aqui o slide, eles são responsáveis aí por captar essas mensagens, essas informações que vêm na forma de estímulos do meio externo. Ô Luciano, quais são os estímulos que nós conseguimos perceber o mundo que nos cerca? São vários. Professor, o senhor pode citar para nós quais são esses tipos de estímulos? Posso. Nós recebemos a todo instante acerca de nós alguns estímulos como, por exemplo, luz, som, temperatura, odor, dentre outros. São alguns estímulos que nós
captamos, que nós recebemos do meio externo, por exemplo. Ô professor, como é que nós captamos esses estímulos? Eu estou percebendo que é por meio dos neurônios. Beleza, professor. Mas como é que nós captamos esses estímulos? Existem diversas partes do corpo especializadas em captar tais estímulos. Por exemplo, como é que eu capto do meio externo estímulo, como por exemplo aí o odor? Por meio das narinas. Como é que eu capto estímulos do meio externo do tipo sabor? Por meio da língua. Muito bem, professor. Professor, como é que eu vou captar estímulo como a temperatura? Por meio da pele. E assim por diante. Mas é importante ressaltar que essas partes do corpo que eu acabei de citar, que elas têm a capacidade de captar esses estímulos, é importante citar que essas partes contêm, que essas partes do corpo apresentam receptores, que estão ligados aí ao nosso sistema nervoso, ok? Muito bem. Então, os neurônios, eles captam essas informações, eles processam essas informações do meio externo, esses estímulos do meio externo ou do meio interno, processam e depois transmitem uma resposta pelo corpo no formato de impulsos nervosos. Muito bem, professor. Dando continuidade, temos aí como exemplo dessas estruturas que compõem aí os neurônios, os dendritos, o corpo celular e os axônios. Eita, professor, olha, ciências da natureza são muitos termos assim que a gente fica um pouco preocupado. Difícil um pouco de entender, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Os dendritos é como se fossem aquelas antenas que, apesar de já estarem em desuso, aquelas antenas parabólicas, né? Aquelas antenas bem grandes, né? Qual é a função daquelas antenas? Só fazendo uma comparação. Captar ali as ondas eletromagnéticas, captar ali as informações. Então, os dendritos são estruturas do nosso sistema nervoso que têm essa função de captar essas informações do meio externo ou do meio interno, como a gente pode verificar aqui no slide. Os dendritos são esses prolongamentos, também recebem o nome de receptores de mensagens. São essas partes aí, nos neurônios, como se formasse aí uma espécie de antena. Vai captar todas as informações do meio externo e do meio interno. Luciano, e o corpo celular? O que vem a ser, professor, o corpo celular? Eu já sei que a parte do meu sistema nervoso que capta as informações são os dendritos. Já pensou na prática? Você conversando com alguém? Pode falar, pode falar. Eu estou captando pelos meus dendritos. Olha só, a gente vai colocando em prática e vai assimilando o conteúdo. Muito bem. Após os dendritos, eu tenho aí o corpo celular. O corpo celular, conforme vocês verificam no slide, ele contém aí o núcleo da célula e a maior parte aí do citoplasma. Professor, fala para nós, professor, que vem a ser o núcleo da célula. O núcleo da célula é uma das principais regiões da célula, onde tem aí, inclusive, o material genético, né? Apresenta aí material genético. E o citoplasma é uma região da célula onde tem aí diferentes estruturas celulares chamadas de organelas que nós vamos estudar em aulas futuras, ok? Ok. E a outra parte aqui do sistema nervoso são os axônios, que são esses prolongamentos dos neurônios que tem essa função de transmitir o impulso nervoso que é vindo aí do corpo celular para as demais partes do corpo. Então, qual é o sentido do percurso dessa informação do estímulo? O sentido é, grava bem, primeiramente dendritos, depois corpo celular, em seguida nós temos aí o axônio. Olha só aqui como nós podemos verificar no slide, nós temos dendritos, nós temos o corpo celular, em seguida nós temos o axônio. Então as informações, os estímulos são captados pelos dendritos e seguem pelo corpo celular e em seguida pelo axônio. Ok, professor, estou entendendo. Os neurônios, por sua vez, eles podem ser classificados em neurônios sensoriais, motores e associativos. Professor, explica para nós o que são neurônios sensoriais. O próprio nome já diz.
Eles captam essas sensações. Vamos verificar. Eles levam as informações de sensações para os diversos órgãos dos sentidos. É por meio dos neurônios sensoriais que a gente, olha, capta os odores, dentre outros. E os neurônios, professor, os neurônios motores, são aqueles que levam as mensagens que implicam na realização de ação, de movimento. Ô, professor, e os neurônios associativos? Eles vão fazer associação entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Muito bem, professor. Agora, só para simplificar para vocês, o sistema nervoso é formado por duas partes. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Muito bem. Ô, professor, o que é que tem aí no encéfalo? Nós temos aí o nosso cérebro, nós temos o cerebelo e nós temos aqui o tronco encefálico. Ô, professor, qual é a função do cérebro? A função do cérebro são várias. Dentre elas, cabe a nós citarmos aqui a memória. É a parte do sistema nervoso responsável por nossa memória, pela nossa inteligência, também pelas nossas emoções, dentre outros. E o cerebelo? Ele está relacionado aí ao nosso equilíbrio, ao nosso movimento. Quando pessoas fazem ingestão de substâncias psicoativas, professor, que negócio é esse? Quais são as substâncias psicoativas? São substâncias que nós vamos falar nas próximas aulas. Então pode atingir aí o cerebelo. Por exemplo, pessoas quando fazem ingestão aí, adultos, né, de bebidas, por exemplo, alcoólicas, termina atingindo aí o cerebelo. Começa a confundir a transmissão do impulso nervoso. E as pessoas começam a ter um andar um pouco cambaleando. Porque está modificando a funcionalidade normal do cerebelo. Ô, professor, e o tronco encefálico? Ele é responsável pela comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Professor, e a medula espinhal? Essa é responsável por conduzir aí as informações sensoriais para o encéfalo. Ok, professor. Então, entendi. Sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele tem cérebro e cerebelo, e assim como o tronco encefálico. Muito bem. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado aí pelos nervos espinhais, pelos nervos cranianos, né? E que compõem aí o sistema nervoso periférico, por exemplo, os axônios. Lembra? Os axônios são aqueles prolongamentos que conduzem aí também as informações. E os gânglios nervosos, né? Que estão aí relacionados aos corpos celulares. Professor, com relação à coordenação nervosa, o que o senhor pode trazer para nós? A coordenação nervosa, o que eu posso trazer para vocês, é que ele está relacionado aí, além da percepção, da assimilação desses estímulos, com a interpretação dos mesmos e no envio de uma resposta, né, aos estímulos aí do meio ambiente. A coordenação nervosa, ela está relacionada também com esses órgãos receptores aí desses estímulos, né? Esses órgãos que recebem esses estímulos e vão ser levados aí para o nosso sistema nervoso central, onde tem o encéfalo e a medula espinhal. E deixe para todos os demais órgãos que são chamados efetores. Ok, professor. Professor, dentro do sistema nervoso, o que o senhor tem para trazer para nós sobre órgãos receptores? O próprio nome já diz. Órgãos receptores são os órgãos que recebem as informações, são os órgãos que recebem aí os estímulos, mais uma vez, do meio externo, fora do corpo, ou do meio interno, dentro do corpo. Professor, tenta traduzir, professor, para nós. Você está na rua, você ouviu, por meio do seu pavilhão auricular, né, do seu ouvido, tiro. Aí o cérebro captou, usada de tiro, por exemplo. Ele processou, interpretou aquele estímulo, disse, perigo, corre, Luciano, se esconde, se abaixa, deita no chão. Então essa é a função aí do sistema nervoso, captar essas informações. Do meio externo, por exemplo. Professor, como é que eu capto informação, o sistema nervoso capta informação do meio interno?
Vamos supor que você fez a ingestão aí de um produto que estava com a data de validade vencida, estava deteriorado. Aí sua barriga começa a fazer aí alguns movimentos gastrointestinais, né? Começa a doer a sua barriga, você começa a ter um desconforto gastrointestinal. Você fala, estou com dor de barriga. Fala assim, desconforto gastrointestinal, olha só. Aí o seu cérebro já capta essa informação de dentro do corpo. E diz, Luciano, procura um lugar que tenha um banheiro que você vai precisar. Então essas são as funções do sistema nervoso em captar essas informações, esses estímulos, tanto de fora quanto de dentro do corpo. E esses órgãos receptores são justamente essas estruturas responsáveis em captar. Luciano, e os órgãos efetores? São aqueles que executam as respostas aos estímulos. É o contrário. Enquanto um capta, o outro executa as respostas. Muito bem. As sinapses nada mais são do que espaços que existem entre uma estrutura e outra. Tá certo? Muito bem, professor. Nesses espaços são utilizados aí substâncias naturais do próprio corpo, que são os neurotransmissores que transmitem essas informações. Ok, professor. Agora deixarei algumas atividades para que vocês possam analisar com o professor de vocês, responder e me enviar a resposta, compartilhar com todos nós. Então, nós temos aí a atividade número 1, que diz o seguinte: que sistema é responsável por controlar os movimentos do sistema esquelético e muscular? Isso no corpo humano. 2. Quais as funções dos órgãos do sistema nervoso? 3. Se você recebe um carinho, esse toque será percebido pelo seu corpo. Que parte do sistema nervoso participam da transmissão dessa informação? Que vai da sua pele até o encéfalo. 4. Em qual parte do corpo localiza-se o encéfalo? Será que é no sistema nervoso central ou periférico? 5. Qual é o trajeto que o impulso nervoso faz? Vocês vão analisar essas alternativas e marcar a correta. Por fim, um breve desafio. Existem algumas doenças que podem afetar o sistema nervoso? Será que existem algumas doenças que afetam o nosso sistema nervoso? No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, por hoje é só.